Fala galera, bem-vindos! Primeiro conteúdo aí da websérie Investindo como um Profissional. Esse conteúdo é bem introdutório, vai dar os primeiros passos ali. E o tema dessa aula aqui, desse conteúdo, vai ser melhor estratégia para investir no mercado financeiro. E eu vou explicar isso em 4 etapas, beleza? Esse conteúdo vai ser bem dinâmico, bem didático, para realmente quem está começando agora no mercado financeiro com algumas analogias para simplificar o entendimento e tudo mais. E é legal que vocês possam também não só avaliar como vai ficar esse conteúdo depois concluído, como também deixar dúvidas, insights, enfim, a visão que vocês tiverem aí a respeito desse tema, tá? E vamos começar pela introdução, né? Melhor investimento, melhor maneira de investir no mercado financeiro. Todo mundo que está começando busca muito isso, né? Aquela estratégia perfeita, aquela maneira milagrosa aí de atuar no mercado. E eu vou mostrar aqui como o simples funciona muito, tá? Então vamos lá. Primeira parte é o seguinte: eu preciso que vocês compreendam o mercado financeiro como um todo, tá? Lembrando que aqui é um conteúdo introdutório. À medida que a gente for evoluindo em outros conteúdos, outras aulas, a gente vai indo mais a fundo, de maneira mais técnica, mas eu preciso que o básico seja dito. Para quem já está no mercado, pode ser óbvio. Para quem está começando, ainda é um grande mistério, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto aí importante são as características, tá? O mercado financeiro, ele é um ambiente muito complexo, tá? Porque ele também é muito dinâmico. Ou seja, no mercado financeiro, muito é possível, tá? E aí dificulta um pouco o entendimento de quem está começando. Isso é muito normal, tá? O importante é o seguinte: dentre as características, a primeira delas que você precisa entender é a diferença entre ativo e passivo, tá? Básico, mas muito importante. Então vamos lá, vou explicar. Tudo que é passivo é algo que só te gera custos. Então, por exemplo, eu vou dar uma ideia aqui: celular, carro, se você não usa ele para te gerar mais retorno, enfim, qualquer coisa ali que só te gera custo, não te gera receita. Por quê? O que te gera retorno, o que te gera receita, o que te gera lucro quando você investe é chamado de ativo, tá? E no mercado financeiro, você tem diversos ativos disponíveis. O objetivo é você investir em algo para que aquilo te traga retorno. Beleza? Bem básico e objetivo. Vamos lá. Segundo ponto importante que você precisa entender é sobre análise. Tá? Quando você está no mercado, você está buscando um tipo de investimento. O que você de repente não sabe é qual o melhor momento para investir, que ativo eu vou investir, quanto eu vou investir, como eu vou gerenciar aquele risco. Ou seja, você não sabe fazer uma análise. Tá? Então, a análise de mercado, a análise do ativo, a análise macroeconômica, a análise do contexto, ela é importante para que você tenha um investimento com sucesso. E mesmo assim, não há nenhum tipo de garantia de que você vai ter sempre lucro, sempre bons resultados. Justamente porque eu falei lá no início, o mercado ele é dinâmico, tá? Pode te dar pouco lucro, pode te dar pouco prejuízo, como também pode te dar muito prejuízo, tá? Mas fica tranquilo que eu não estou querendo assustar ninguém aqui, principalmente para quem está começando no mercado, tá? Mas vamos falar um pouco mais sobre análises, tá? Quando a gente fala de análises, duas são básicas e importantíssimas, tá? Então vamos lá. A primeira delas é análise técnica, ok? Ela é realmente muito difundida ali no mercado e provavelmente você já viu alguma imagem de gráficos, né? Sempre quando tem alguma coisa relacionada ao mercado financeiro, sempre aparecem vários gráficos ali, um desenho, um vídeo, uma imagem. Justamente o que é usado, os gráficos são usados para análise técnica ou análise gráfica, tá? Então ela é baseada no estudo de gráficos e indicadores históricos que ajudam a definir padrões e tendências nos preços dos ativos. Basicamente é o seguinte: a gente vai olhar o passado e os gráficos ajudam a mostrar o que aconteceu no passado daquele ativo, daquele papel, daquela ação, para a gente tentar definir o que vai acontecer no presente e no futuro, ok? Então, com base nisso, você já consegue entender que, óbvio, tá? Que não é uma regra,
é um estudo do passado para tentar prever o presente e o futuro. Eu até hoje não sei se funciona muito bem porque todo mundo usa ou se todo mundo usa porque funciona muito bem. O importante é que uma análise a gente tem que se basear em alguns fatores. E a característica da análise técnica é essa: estudar o passado para prever o futuro, ok? E aí, eu quero mostrar já, falei para vocês que o conteúdo era prático, eu vou mostrar aqui para vocês a plataforma, é uma plataforma profissional, tá? Eu vou mostrar algumas gratuitas também, mas aqui é uma plataforma que eu utilizo para fazer análises de mercado e tal, e eu vou abrir aqui o gráfico da Petrobras. Até quem não investe no mercado financeiro conhece sobre a Petrobras, então eu vou colocar aqui por ser popular. E é uma das empresas que mais tem peso participativo lá no nosso índice, no Ibovespa, tá? Então a Petrobras aqui tem um gráfico. Lembra que eu estava falando sobre candles? Também é chamado de velas, tá? Então cada barrinha dessa aqui, ó, significa uma vela, um dia. Por quê? Porque a gente está olhando aqui, ó, Petri 4, que é o código ticker da ação. Anota esses insights que eu vou passando aí, porque muitas vezes o termo técnico dificulta vocês, tá? Mas fica bem tranquilinho, porque a gente vai ter a descrição de todo esse conteúdo aqui e resumo simples, enfim. Mas quando você vai comprar alguma ação ou quando você quer pesquisar sobre aquela ação, você tem que colocar o nome dela, o código. E aí o código da Petrobras é PETRI4, tá? São as ações PN, preferenciais, tá? No intervalo de um dia. Por quê? Porque se eu estou olhando o passado, eu posso olhar o histórico diário, o histórico semanal. Eu vou colocar aqui, ó, uma semana, tá? E aí, vocês conseguem perceber que aqui ainda tem um gráfico. Só que cada barra dessa agora equivale a uma semana, tá? Se eu quiser colocar, por exemplo, 10 minutos, ou seja, eu vou olhar um tempo curtíssimo ali de análise. Vocês já vão observar que o ativo ele oscila muito mais, porque a cada 10 minutos muitas negociações são feitas, ok? O mais padrão, o mais comum, que eu mais uso, que mais investidores analisam, principalmente com o mercado fechado, é o gráfico diário, tá? Então eu vou deixar como padrão aqui o gráfico diário. E aqui, galera, é uma análise técnica, tá? Então eu posso fazer várias análises e rapidamente aqui, mesmo que você não entenda sobre análise técnica, você consegue observar que Petrobras, desde maio, tá? Desde da segunda quinzena de maio, finalzinho de maio até agora, tem tido grandes movimentos de alta e subiu em 59 dias mais de 62%. Ou seja, ótimos movimentos aí de alta na Petrobras, tá? Uma coisa é você analisar o cenário, eu estou olhando que o passado subiu 62%. Outra coisa é você usar a análise para prever o presente e o futuro, ou seja, a partir de uma análise feita, você começa a estimar aquele movimento. Porque olhar agora o passado e ver que deu 62% de alta, mas você não investiu nenhum real, não faz muita diferença. Só faz para estudos mesmo, tá? Mas na prática, é você entender como fazer uma análise técnica, uma análise gráfica e aplicar aquilo para prever os próximos movimentos, seja um movimento de alta, ou aqui, ó, seja um movimento mais lateralizado. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, uma lateralização do papel. Ó, observem aqui, ó, como o papel ficou bem lateralizado aqui, ó. Ou seja, ele ficou numa faixa de preços muito constante ali entre 17,40 e 23,60, 23,70 durante muito tempo, tá? Até o momento que ele realmente rompeu e teve um movimento aí de alta. Ou seja, a gente observou o mercado num momento e esse momento a gente pode ver que realmente durou bastante tempo, de outubro até maio outubro de 22 até maio de 23, ou seja, foi uma grande lateralização. Lembrando que você pode ganhar dinheiro com o mercado em alta, com o mercado em baixa, com o mercado lateralizado, vai depender da análise que você faz e a maneira que você atua ou se posiciona no mercado. Então isso daqui é análise técnica, análise gráfica. Eu fiz um briefing aqui
para vocês observarem. Vamos ter alguns conteúdos mais profundos aí sobre análise técnica. A ideia aqui é fazer uma visão geral, tá? Vamos lá. Outro tipo de análise que é muito comum, principalmente quando a gente fala de investimentos em ações, tá? Eu estou mostrando aqui um ativo que é a ação, tá? Tem diversas ações. E aí, outro ativo que a gente pode falar aqui, outra análise que a gente pode falar é a análise fundamentalista. Ou seja, ela é um tipo de análise que avalia o valor intrínseco do ativo. E aí considera fatores psicológicos, fatores financeiros, né, que a gente vai observar agora no balanço, eu vou mostrar aqui para vocês na prática, e fatores setoriais. Ou seja, a Petrobras está dentro de um setor, a Magazine Luiza está dentro de outro setor, varejo, cada ação está dentro de um setor, a gente pode observar de várias formas diferentes, tá? Então, para começar a falar sobre ações, a gente tem que falar primeiro sobre o Ibov, o Ibovespa, tá? O Ibovespa é o nosso principal índice de ações, ok? Ele está, a pontuação aqui, o mercado está oscilando porque eu estou gravando com o mercado aberto, tá? E os tickers estão correndo, as negociações estão rolando ali. Mas basicamente o Ibovespa ele é uma cesta de ações, ele é uma carteira de investimentos, tá? Bem diversificada, com várias ações diferentes ali, quase 100 ações ali disponíveis dentro dessa cesta. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou separar, repare as ações aqui, ó, a Bev, Alfa, Banco do Brasil, Bradesco, os grandes bancões, né? Vale, Semig, Cielo, Santander, enfim, eu vou separar aqui pelo peso participativo, ou seja, eu vou mostrar para vocês já outro insight interessante, anotem aí, o índice Bovespa, ele como é uma cesta com várias ações, algumas ações têm mais participação dentro do índice. Então o insight aqui interessante se você está especulando no índice, se você está observando os movimentos do índice, tá? Você pode observar as principais ações que movimentam ele, ok? E aí a gente pode listar as primeiras aqui, ó. Vale 3, Itube 4, que é o Itaú, Petrobras, Petri 3, Petri 4, ações PN, ações ON, ações ordinárias, Bradesco, B3, Eletrobras, Elet 3, Banco do Brasil, Abev, a Rente 3, que é a Localiza, Itaúsa, VEG, enfim, Banco Pactual. São as ações que hoje têm mais peso participativo, interferem muito no movimento do índice. O que eu quero dizer, tá? Quando essas ações elas estão em movimento de alta, você vai observar o índice em alta, porque elas pesam muito. Então observe aqui, ó, hoje, por exemplo, a Vale está em 0,44 de queda. Porém, se a gente olhar as outras ações que também têm grande peso, como Itube, Petro 4, Petro 3, Bradesco, B3, olha aqui, ó, todas essas ações estão em alta. E algumas altas bem expressivas, até em relação, por exemplo, à Petrobras. Tá? Então, esse tipo de movimento, ele interfere no índice. E olha aqui, ó, se a gente for olhar o Ibovespa, ele está em alta. Quase 0,80 de alta nesse momento do pregão. Ok? Então, assim, a gente já identifica as primeiras ações. Mas a ideia da análise fundamentalista é ser um pouco mais específico, profundo dentro daquele papel. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um site gratuito que vocês podem observar a análise fundamentalista do papel, que é o Status Invest. Tá? É um site do grupo Suno, eles são um site extremamente intuitivo, muito simples, até para quem nunca fez análise fundamentalista, vai ficar fácil de vocês entenderem aí, tá? Eu vou mostrar aqui, ó. Você vai colocar, ó, statusinvest.com.br, vai na lupinha e seleciona uma ação. Vou colocar um outro papel aqui, ó, Vale 3. Ações da Vale. Tem algumas versões pagas aqui, mas em geral o site é gratuito, tá? Então vamos lá. Observem aqui, ó. Aqui a gente está observando
Cotação atual do papel, R$ 69,40, tá? Mínima feita, máxima feita no ano. Dividend yield. E aí, não sei o que é dividend yield. Você vem aqui ó, na lupinha e vai explicar para vocês. O indicador utilizado para relacionar os proventos pagos por uma companhia e o preço atual das suas ações. Quanto a empresa está pagando em relação ao quanto ela está cotada atualmente, o preço atual dela, tá? Então ela está pagando 8%, 8 vezes mais aí a cotação atual dela, tá? Aqui a gente pode observar um outro gráfico dos últimos dias do papel. E aí realmente, ó, outro detalhe importante, a volatilidade da Vale, a gente vai falar de volatilidade nos próximos tópicos aqui. A Vale ela é muito mais volátil do que o próprio Ibovespa, tá? Não acompanha necessariamente o movimento do Ibovespa, tá? Até porque é a ação que mais tem peso participativo. Quando a gente volta aqui para os indicadores, aqui eu vou fazer um briefing sobre análise fundamentalista, tá? A gente vai observar o valor intrínseco daquele papel, ou seja, como é que ela está de resultados, como que ela está a saúde da empresa, as dívidas, o que ela paga, quanto que ela está valendo hoje, indicadores de valuation, ou seja, do valor da ação, indicadores de endividamento, e sim, anota esse insight, tá? Boas empresas têm uma boa relação com dívidas, elas sim têm dívidas, não é um problema, tá? Isso melhora muito o relacionamento dela com grandes bancos. Indicadores de eficiência, indicadores de rentabilidade, quanto que ela está pagando, retorno sobre o investimento, indicadores de crescimento, tá? Então, esses indicadores aqui são importantes. Eu vou detalhar alguns que eu já observo hoje em todas as ações, basicamente. Você já pode observar essas, tá? O dividend yield dá Vale hoje de 8,2%. O preço sobre o lucro da ação dá uma ideia de quanto o mercado está disposto a pagar pelo lucro daquela empresa, tá? O mercado hoje ele precifica o resultado futuro daquela ação. Olha que interessante aí. Então, se aquela ação, aquela empresa tem uma expectativa futura de um bom resultado, um bom lucro, uma boa rentabilidade para o investidor, hoje os investidores já estão pagando melhor por aquela empresa, estão propostos a pagar melhor, ok? Preço sobre o lucro é um indicador interessante. Eu gosto muito desse indicador aqui também, o preço sobre o valor patrimonial, tá? Facilita a análise e comparação da relação do preço, tá? Hoje do papel em relação ao valor patrimonial, ou seja, quanto a empresa como um todo vale. Então, olha que interessante aqui, ó. Hoje o preço nem está muito diferente de quanto a Vale vale, tá? Acabou rimando aí. Mas outro indicador interessante, o valor patrimonial da ação. Enfim, vamos para outros indicadores aqui. Indicador de endividamento, a dívida líquida sobre o preço líquido. PL sobre os ativos. A gente pode falar em indicadores de eficiência, margem bruta, margem EBITDA, margem EBITDA, margem líquida, tá? Indicador de rentabilidade, o ROI. O ROI também é muito interessante. Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos seus próprios recursos e do dinheiro dos investidores. Ou seja, o ROI da Vale é bem alto, olha lá, 43%. Então ela tem um retorno sobre o investimento da empresa, o investimento que você faz na empresa muito alto, tá? É uma empresa realmente eficiente. Agora, basicamente, Anderson, eu já não conheço esses indicadores, imagino que não. Ainda é um passo muito complexo para mim, então eu não consigo olhar se a empresa é boa ou ruim agora, e eu preciso de um caminho rápido. Galera, é isso, ó. Caminho rápido para observar se aquela empresa é boa ou não. Primeiro dos indicadores, tá? Básico, eu já começo por aqui, ok? Lucro líquido. Porque toda empresa tem que dar lucro. Não importa o setor, não importa o tamanho, não importa o resultado que ela tem que dar lucro. A empresa tem que dar lucro, ok? E aí você pode fazer o seguinte, ó. Você vem aqui no payout da Vale, tá? Separa aqui lucro líquido e observa. Nos últimos 5 anos, é um indicador que eu gosto muito, tá? Lucro líquido nos últimos 5 anos. E observa, ó, 2023, qual a expectativa aqui de resultado do lucro líquido dela?
Ó, positivo, 2022 positivo, 2021, excelente resultado, tá? Até que foi uma demanda muito reprimida ali de minério de ferro. A Vale, galera, ela é uma ação que se baseia no preço da commodity, que é o minério de ferro, tá? A China é um dos nossos maiores consumidores aí de minério de ferro. Ou seja, 2021 foi um bom resultado, porque foi o pós-pandemia e teve uma demanda muito grande de minério de ferro, tá? Setor de construção usa muito minério de ferro, enfim, daí vai, tá? Então a Vale, ela realmente ela se beneficiou bastante ali. 2020 teve um resultado positivo, 2019 teve um resultado negativo, ou seja, a gente está observando aqui, na média, tá? A Vale tem lucro líquido de 71% aí, em média nos últimos 5 anos. É um ótimo resultado, tá? Ótimo resultado. Beleza, galera? E a gente pode fazer isso em qualquer ação, tá? Aqui tem mais detalhes, ó, patrimônio líquido da empresa, quantidade de ativos, dívida líquida, disponibilidade no mercado, ativo circulante, free float, enfim, tem vários detalhes aqui sobre a Vale. E a gente pode colocar aqui qualquer, tá? Qualquer uma das ações. Ó, o site é bem dinâmico porque a gente pode olhar mercado internacional, pode olhar fundos imobiliários, BDRs, tá? Fundos de outras características como fundo de renda fixa e tal. Então, é um site bem legal aí. Deixem salvo para vocês poderem utilizar. Show? Dois tipos de análise muito comum. Vamos para o terceiro tópico aqui, que é importante também. Diversificação de investimentos, ok? A diversificação, para qualquer investidor, seja iniciante, ou seja avançado, ou seja profissional, ela é fundamental, porque a diversificação reduz o risco, tá? E aumenta a possibilidade, aumenta o potencial de retorno, de lucro na tua carteira de investimentos, tá? Então, não fiquem com essa ideia de que vocês precisam acertar uma ação que vai ter que... a gente vê muito isso em publicidade, redes sociais, manchetes e tal. A ação que vai disparar no ano, como se você tivesse que acertar aquele papel, aquele ativo para poder ganhar muito dinheiro. Pelo contrário, a ideia de investimentos, a ideia como investidor, é que você tenha o hábito de investir, primeiro passo. Muita gente já poupa, tá? Bota o dinheiro na poupança, guarda dinheiro, isso é uma coisa. Investir é outra. É investir em ativos para que aquilo te gere mais resultado, mais retorno, mais rentabilidade, tá? Então, diversificar os ativos te dá a possibilidade de reduzir esse risco. Por quê? Uma ação vai subir, outra ação não vai subir tanto, outra ação vai dar prejuízo, e você pode fazer um balanceamento disso com o tempo. Ou seja, eu comprei, digamos, vou dar um exemplo hipotético aqui, você tem 10 mil reais, você investiu em 10 ações diferentes, investiu R$ 1.000 em cada ação, uma diversificação bem básica, tá? Você pode fazer de várias formas diferentes, mas aqui é o bem básico. Eu tenho 10 mil, dividi em 10 fatias de 1.000 e estou investindo R$ 1.000 em cada ação diferente. Você vai perceber que depois de um ano, ou se você quiser balancear isso por mês, você vai ver que algumas ações vão performar bem, outras vão performar muito bem e outras vão dar prejuízo. O balanceamento é isso. Você vai limpar, tirar as empresas que não estão performando bem, por qualquer que seja o motivo, e vão colocar outras que de repente você não colocou na tua primeira seleção. Rebalanceou, você sempre vai estar numa média positiva ali, tá? Principalmente quando o mercado estiver em tendência. E é legal conectar isso aqui, porque a gente vai falar sobre toda uma série de conteúdos sobre como identificar essas tendências e como multiplicar o seu dinheiro, tá? Passos muito simples aí, mas o básico está sendo explicado aqui, ok? Quando a gente fala de classe de ativos, né, para diversificar os investimentos, como eu posso diversificar? Você pode diversificar em ações, renda fixa, fundo imobiliário, commodities, fundos, fundo de renda variável, enfim, fundo de renda fixa. Você pode diversificar de várias formas diferentes, ok? Para quem está chegando, está começando agora no mercado, uma diversificação rápida, esse insight daqui é muito importante, tá, galera? Uma diversificação rápida, por exemplo, é essa aqui, ó. BOVA11. O que é o BOVA11? BOVA11 é um ETF, tá? É um fundo de índice que está relacionado ao Ibovespa. Agora você já sabe o que é o Ibovespa.
e eu estou te mostrando uma ETF que se movimenta junto com o Ibovespa, tá? Então, ó, é uma correlação em torno de 97%, tá, galera? Então, não se movimenta exatamente como o Ibovespa. Vocês vão perceber ó, que aqui ó, o Ibovespa hoje está cotado a 119.700 pontos e o BOV11 está a 116 reais, tá? Então, uma correlação bem próxima ali. Mas qual é a vantagem? Eu não falei para vocês que o Ibovespa, a carteira do Ibovespa, que é uma carteira de investimentos, tem em torno de umas 100 ações ali dentro. Como é que você iria, tá? Com pouco capital, você está começando, ou você ainda está um pouco inseguro em investir, como é que você vai investir em tantas ações diferentes assim? O dinheiro não dá, correto? Então, o BOVA11 é a melhor maneira para quem está começando no mercado investir em várias ações, tá? Ao mesmo tempo, ter diversificação, que foi o que eu acabei de explicar aqui sobre reduzir o risco, com um investimento só. Ou seja, hoje, com R$ 116, você vai investir em quase 100 ações ao mesmo tempo. Maravilhoso. Para quem está começando, simples, prático, só precisa acompanhar ali os movimentos do Ibovespa. E aí, à medida que você entender quando o Ibovespa, né, quando as ações do Ibovespa estão numa tendência, tá, seja de alta principalmente, e aí você consegue realmente surfar bem esse movimento e lucrar bastante, render bem o teu patrimônio aí, tá? Então, você precisa entender sobre análise para identificar o momento. O ativo eu acabei de comentar aqui com vocês, o BOVA11, é um ativo extremamente ótimo aí para diversificar, reduzir riscos, e vocês podem investir com R$ 116, tá? Muito baixo, bem tranquilo aí para quem está começando no mercado. Então, diversificação é muito importante. É uma atuação profissional no mercado, diversificar. A gente falou sobre risco, então vamos ao tópico gestão de risco, tá? Para que serve a gestão de risco? Proteger o capital em momentos de volatilidade. Vou explicar o que é volatilidade, porque é um termo de mercado e de repente você não entende, tá? Pensa aqui, ó, do ponto A ao ponto B, uma ação como um ETF como o BOVA11, ele se movimenta aqui, ó, 116, 114, 112, 115, 117, ou seja, ele está numa média muito próxima aqui. A até o B significa um mês, tá? Intervalo de tempo ali. Agora vamos colocar um outro ativo, por exemplo, o dólar, tá? É um ativo, é uma commodity muito mais volátil. Então o dólar, o câmbio, né? O investimento em câmbio, ele é muito volátil. Por quê? Porque o dólar, ele oscila muito. Seja, vários fatores aí interferem no dólar, tá? Uma nota oficial do governo, um comentário, uma tuitada, o cenário econômico, influência da guerra, qualquer um dos fatores assim interfere com muita força no dólar. Isso torna, nesse intervalo de um mês, um papel muito volátil, ou seja, ele oscila muito num curto espaço de tempo. Isso é volatilidade, tá? A volatilidade, ela assusta um pouco quem está começando, e é para assustar mesmo, porque a volatilidade ela interfere muito no resultado dos teus investimentos. Então, se você está começando a investir, você está diversificando a tua carteira de investimentos, tá? É interessante que esses ativos tenham pouca volatilidade em relação ao Ibovespa, ok? Muito interessante para que você não sinta tanto o impacto dessa volatilidade. Agora, em contrapartida também, a volatilidade é boa para quem tem mais perícia no mercado. Por quê? Volatilidade gera muita oportunidade. E aí, se você domina a análise, se você domina a dinâmica do ativo, como o dólar, por exemplo, você pode fazer diversos trades ali durante o dia, durante a semana, durante o mês e trazer bastante resultado ali para os seus investimentos, tá? Então, a volatilidade, ela pode ser boa ou ruim, dependendo do seu ponto de vista, dependendo da sua capacidade no mercado, ok? Outro detalhe importante de gestão de risco, e aqui vai ser prático também, é definir o limite de perda estabelecendo o stop loss. Tá? O stop loss é um termo de mercado muito usado por traders que define aqui o risco máximo que você quer correr no papel. Então, eu vou dar o detalhe do BOVA11 aqui, que é o que a gente estava observando. Digamos que a gente está entrando aqui
no mercado, tá? Digamos que a gente tivesse investido aqui a partir de R$ 116. O que eu vou colocar aqui, ó, para mim, a partir de 112 para baixo, não é interessante ficar comprado no BOVA11, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, o indicador de risco e retorno, tá? Então, ó, R$ 112, beleza. Olha que interessante aqui, ó. Bem simples, tá, galera? Ó, eu estou usando um conceito simples de gestão de risco e estou colocando um indicador aqui para facilitar. Vou colocar um indicador de 2 para 1, ou seja, eu estou propondo a uma perda de 3,5% numa queda, ou seja, o BOVA vir de R$ 116 e perdeu R$ 112, 3,5% de queda do meu investimento, para uma possibilidade de ganho de 7%, que seria o BOVA atingir mais de R$ 124. Anderson, mas eu não tenho essa plataforma, eu não tenho como colocar esses indicadores. Como é que eu faço? Galera, simples, calculadora. Não tem mistério nenhum. Você precisa de um gráfico, pode ser uma análise gratuita, acessar o investing.com, por exemplo, e pega a calculadora aqui, ó, muito simples. Ó, vou começar a investir com R$ 1.000. Ótimo. Eu vou ter um máximo de perda ali de 3,5%, ou seja, eu estou proposto a perder R$ 35 no meu investimento e ficar com um total de R$ 965. O stop loss é um limite de perda, tá? E a primeira perda no mercado é sempre a melhor. Anote esse insight também, muito importante, ok? Então, eu estou propondo a uma perda de 3,5% para um ganho 2 vezes maior, que é de 7%. Aí você vai pegar os R$ 1.000 que você está investindo e você estaria proposto 7% de rentabilidade, que equivale a R$ 70, R$ 1.070. Aqui são valores brutos, tá? Sem desconto, sem nada relacionado a isso, só para que vocês entendam a lógica ali, tá? Então, toda oportunidade que vocês observarem no mercado, se vocês sempre estiverem propostos, é óbvio, mas você vai entender o que eu estou falando. Se você sempre tiver proposto a ganhar mais do que perder, no longo prazo, você vai durar muito tempo no mercado. O problema, muitas vezes de quem está começando, é não entender que perdas são naturais no mercado. Não tem problema. A gente não precisa acertar o tempo todo aqui não, tá? 40% do tempo, 35% do tempo acertando já é o suficiente, tá, galera? Bem tranquilo. Porque também interfere o quanto você está investindo naquele ativo, tá? Qual o máximo da sua perda. Ali eu só fiz alguns exemplos práticos, ok? Mas um detalhe importante aí é sobre educação, galera. Educação financeira, tá? Não temos esse tipo de educação hoje na nossa educação básica, em poucas universidades, em poucas matérias aí em nível superior, tá? Então, a educação financeira é hoje sim uma dor, uma deficiência muito grande na vida do brasileiro. Nós não temos o hábito de investir, mas investir é totalmente importante para que você possa minimizar os efeitos da inflação, para que você possa ter uma melhor relação em finanças, finanças pessoais, finanças familiares, para que você possa ter mais retorno, para que você possa, entenda aqui, galera, ó, vou trazer um insight aqui muito importante, tá? Muitas vezes quem começa no mercado está procurando só ganhar dinheiro, mas nem sempre ganhar dinheiro é o maior prêmio que você tem em investimentos, tá? Investir te gera liberdade. Então, hoje, de repente, o teu cenário é você troca o seu tempo por dinheiro. Tá tudo certo. Você trabalha, não tem nada de errado nisso. O segundo passo seria você trocar dinheiro por tempo. E a maioria das pessoas que fazem isso são as pessoas que empreendem. São empresários e empresárias. Compra tempo, porque não tem um tempo muito disponível para fazer várias coisas, ok? E tá ótimo, está num nível acima aqui. A liberdade, ela vem quando você começa a trocar dinheiro por mais dinheiro. Isso te gera liberdade. Então, esse insight aqui é importante que você entenda. Qual o resultado que você tem à medida que você começa a investir hoje.
tá? E você pode começar a investir com pouquíssimos reais, tá? Não, é acessível para todo mundo. O que impede muitas vezes a pessoa de investir é a falta de conhecimento, e é por isso que esse tópico é importante, educação financeira, tá? Faça cursos, leia livros, assista podcasts e, muito interessante, participe de comunidade de investidores. Fazendo um convite aqui para você logo, participe da comunidade Risco Retorno, uma comunidade de investimentos, tá? É uma comunidade fechada, restrita, porque tem muito conteúdo de grande valor, porém, você também pode participar do canal Risco Retorno, que é um canal gratuito, com vários insights, conteúdos diariamente ali, tá? É legal essa imersão, que você acaba ficando mais íntimo ali sobre o assunto, ok? Outro insight interessante, se você ainda não pensa hoje em investir em si próprio para aprender cada vez mais sobre investimentos, você tem que entender que quem tem o que você não tem hoje sabe o que você não sabe, tá? E estamos na era da informação, né? Na era tecnológica. A informação está disponível para todo mundo, ok? A questão é o que você faz com essa informação que você acaba de aprender. E aí tem a ver com sabedoria, ok? Essa é a diferença. A informação está disponível, mas se você não sabe o que fazer com aquela informação, não faz muita diferença para você hoje, tá? E aí vamos realmente à resposta dessa pergunta. Qual a melhor estratégia de investimentos no mercado financeiro? 4 tópicos que todo profissional atua, faz dessa maneira no mercado, tá? Eu expliquei de uma maneira muito básica, simples para vocês. E esses 4 pontos são: primeiro, defina a sua análise. Se você vai fazer uma análise técnica no mercado, ótimo. Vai fazer análise fundamentalista? Ótimo. Se vai fazer leitura de fluxo, tape reading? Ótimo. Se você vai fazer todas juntas, melhor ainda, no mundo ideal, tá? Entenda um pouco sobre análise. Defina qual análise é mais interessante para você. Diversifique, ou seja, não fique por aí tentando achar aquela ação que vai estourar em 2023, 2024, 2025. Não é por aí o caminho, tá? Diversifique, porque isso vai reduzir o risco. E sim, terceiro tópico, faça gestão de risco sempre, ok? Então, gestão de risco é o que permite o trader ter muito mais tempo de vida útil no mercado e permite que o investidor possa balancear os seus investimentos ao longo do tempo, tá? Fica aí um insight, uma técnica de gestão de risco para investimentos, tá? Investimentos em ações, renda fixa, fundos, etc. É o balanceamento dinâmico. Você determina o tempo, cada mês, a cada ano, etc. Você vai fazer um balanceamento, vai tirar aquilo que não deu muito resultado, vai manter o que já te deu, que está te trazendo bastante resultado ali. Então, uma técnica bem interessante, a gente vai falar sobre ela em algum momento sim, tá? Não hoje. E o quarto tópico é: mantenha-se aprendendo sempre. Ignorância, bobagem total, achar que alguém já sabe tudo o que tem para se saber, tá? Você sempre tem alguma coisa, você sempre aprende algo novo, você só precisa estar aberto àquilo dali, tá? Está disponível para esse tipo de aprendizagem. Então, a melhor estratégia tem a ver com esses 4 pontos fundamentais, tá? Todo investidor sempre está disponível a aprender, faz gestão de risco, diversifica a sua carteira de investimentos e tem um tipo de análise, um tipo de técnica que mais se identifica, tá? Independente do nível do investidor, todos eles fazem a mesma coisa. A mesma coisa. Então, eu espero que você tenha entendido, tenha anotado os insights. Observe depois o resumo desse conteúdo aqui, vai ser legal para assimilar cada vez mais essa informação e assista o restante dos conteúdos. Eu tenho certeza que eu vou plantando em cada conteúdo uma sementinha interessante aí no coração de todos vocês. Beleza? Até a próxima!